em várias outras eleições os melhores 11, né, da Copa. 5 jogadores do Brasil, sendo que os 3 do Botafogo estão na seleção da Copa. Garrincha, Didi e Nilton Santos. O Faquete puxou ele ainda, mas ele virou e tocou a bola no canto. Outro gol do Jairzinho. Quer dizer, 7 gols em 6 jogos. Fez gol em todos os jogos da Copa. Depois de 31, já que 10 foram cortados, 8 eram do Botafogo. Isso precisa ser ressaltado. Isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser valorizado. O nome disso é história. Fala aí, galera! Estamos de volta, Botafogo, história, ontem, hoje, para sempre. Rapaziada, hoje nós vamos bater um papo aqui com vocês sobre as Copas do Mundo, 58, 62 e 70, mas sob a ótica preto e branco, ou preta e branca, como você queira. A importância do Botafogo para essas 3 conquistas, né? Normalmente se fala já muita coisa focada nas Copas, nas próprios jogos da Copa do Mundo. Só que nós 3 resolvemos fazer um episódio lembrando um pouco antes todo o aspecto das convocações, a importância do Botafogo para essas 3 conquistas, primeiras 3 conquistas do Brasil em mundiais. E a gente fez um fatiamento. 1958, a cargo do Bob Narral, que eu gostei disso, do Roberto Narral, 62, o locutor que vos fala, e 70, o nosso Marcelão, que vai dar o recado, beleza? Então a gente vai começar esse passeio por essas 3 Copas do Mundo, sob a ótica alvinegra, com o Roberto Narral. Mete bronca, Narral! Fala, pessoal, tudo bom? Então, a Copa de 58 para o Brasil, ela começou em 57, com as eliminatórias. O Brasil disputou a eliminatória com o Peru. O primeiro jogo foi lá, foi empate, 1-1. Segundo jogo aqui, no Brasil, aqui, Maracanã, Brasil 1-0. Gol de Didi. Nesses 2 jogos, e Brasil classificado para a Copa de 58. Isso 1 ano antes, ainda em abril de 57. E nesses 3 jogos contra o Peru, nesses 2 jogos contra o Peru, foram 3 jogadores do Botafogo: Didi, Nilton Santos e Garrincha. Eles jogaram lá no Peru e eles jogaram aqui no Brasil. Bom, esse foi o início, né, da Copa. Aí, passado já quase 1 ano, aí vem a Copa do Mundo. Só que antes, finalzinho de março, o técnico Vicente Feola, ele convoca 31 jogadores para treinos. Os treinos seriam em Minas Gerais. Poços de Caldas e Araxá. E ele leva 31 jogadores. Desses 31 jogadores, do Botafogo, nós tínhamos o Garrincha, Didi, Nilton Santos e o Pampolini. Também na lista desses 40, Kaká e Hernani, dos 40 não, desculpa, desses 31 jogadores que acabaram depois ficando nos 40, e eu vou explicar essa lista dos 40, o que é, para os mais jovens. Mas nesses 31 que ele levou para os primeiros treinos, foram esses jogadores, mais o Kaká e o Hernani. Hernani, goleiro do Bangu, depois se firmou no Botafogo, e o Kaká, que estava vindo do Fluminense. Bom,
Era muito comum naquela época, né? Até a Copa de 86 acontecia isso, nas vésperas de 2 meses, 3 meses antes da Copa, o técnico reunia uma quantidade grande de jogadores, ficavam fazendo treinamentos, e iam cortava alguns jogadores, depois cortava outro, até chegar ao grupo que ia para a Copa. Isso aconteceu também em 58, e acabou sendo cortado o Kaká e o Pampolini. O Kaká, lateral direito, mas jogava nas duas laterais, ele era tido como certo, era uma presença certa da convocação do Brasil. Só que ele, né, pelo que me passou o colega Eduardo, que entrevistou o Paulo Amaral, e disse que ele era muito focado nos estudos, ele se formou em engenharia, ele estava cursando a faculdade de engenharia, e ele pediu para não ir à Copa, porque estava focado na faculdade, nos estudos. E, na época, o próprio João Avelange fez uma declaração que não gostou, que quando ele era atleta de polo aquático, e ele sempre servia a seleção e tal, mas cada um tem a sua escolha, e o Kaká pediu para não ir, e ele não foi para a Copa, mas ficou na lista dos 40. E que lista é essa dos 40? Em 54, a FIFA instituiu uma listagem de 40 jogadores. Desses 40 jogadores, 22 seriam inscritos para a seleção e os outros ficariam de fora, mas caso acontecesse uma emergência dentro de um prazo estipulado pela FIFA, poderia substituir o jogador lesionado por alguém daquela lista dos 40. Né? Então, o Kaká ficou na lista dos 40, o Pampolini também, grande jogador, ele chegou no Botafogo vindo do Cruzeiro, se destacou na seleção mineira, centro médio fino, sabia muito bem dominar uma bola, finíssimo nas jogadas. Ele acabou se lesionando em Araxá, no treino, e também foi cortado dos 22, ficou na lista dos 40. O Hernani, goleiro, que também recém-chegado, assim como o Kaká nem tinha jogado pelo Botafogo ainda, o Hernani também ele não foi para a Copa, ficando na lista dos 40, juntamente com o goleiro do Vasco, na lista dos 40. Carlos Alberto, goleiro do Vasco. Então, o Brasil seguiu com esses 22 jogadores, sendo que desses 22, Didi, Garrincha e Nilton Santos do Botafogo. É o Botafogo na Copa de 58. Fato interessante, né, que a numeração dos jogadores foi feita, não se sabe exatamente a explicação. Pode ter passado do prazo, são várias teorias, várias explicações, mas o interessante é que Didi foi inscrito com o número 6, o Nilton Santos com 12 e Garrincha com a 11. E eles disputaram a Copa com essa numeração. Bom, como é que aconteceu o Brasil na Copa? Como é que ele chegou ao título? Né? A primeira fase, o Brasil jogou com a Áustria, ganhou de 3-0 no primeiro jogo, e o Nilton Santos ele fez um gol, o segundo gol do Brasil, um golaço. Né? É um jogador que ia à frente, se apresentou, foi para o jogo e definiu com categoria a bola e fez um golaço. O segundo gol do Brasil. O Brasil ganhou da Áustria de 3-0 e o Didi também jogou fino da bola, mas isso é até redundante porque em todas as partidas ele jogou fino da bola e mais à frente a gente vai ver o que toda a imprensa falou, né, e elegeu o Didi. Segundo jogo foi um jogo difícil, um jogo contra a Inglaterra. Né? A Inglaterra ainda vinha com a perda de muitos jogadores no acidente aéreo que aconteceu meses antes, mas o time sólido, né, defesa sólida, um jogo difícil, né? E o Brasil jogou bem, mas não conseguiu furar a defesa da Inglaterra, foi 0-0, né? E assim,
O Brasil, nesses 2 jogos, jogou com os jogadores do Botafogo, Nilton Santos e Didi. Estava faltando alguém. Quem é que estava faltando? Exatamente ele, né? Garrincha, que no 3º jogo contra a União Soviética, né, a extinta União Soviética, ele jogou, ele assombrou, né? E o Brasil venceu por 2-0, 2 gols de Vavá, e sendo que um deles um lançamento do Didi. E aí o Brasil classifica e vai para as quartas, né? A Copa antigamente com 16 seleções, então a fase de quartas de final. O Brasil pega quem? País de Gales, também com uma defesa sólida, um jogo difícil. O Brasil ganhou de 1-0, foi gol de Pelé, que também tinha estreado na Copa, também havia estreado na Copa junto com Garrincha contra a União Soviética. O Pelé, no toque magistral do Didi, fez o gol 1-0, o Brasil ganhou e foi para a semifinal. Na semifinal, contra a França, foi o placar elástico, né, de 5-2, sendo que o Didi fez o gol do 2-1, né, do gol do desempate. Foi o gol do Didi numa falta que ele cobrou, aquela falta que a gente chama de folha seca, né, que o Marcelão já descreveu aqui como é que é esse gol, né, em gravações passadas. E vem a grande final, o Brasil ganha de 5-2, joga de forma magistral. O Didi foi eleito o melhor jogador da Copa, né? Em várias outras eleições, os melhores 11, né, da Copa, 5 jogadores do Brasil, sendo que os 3 do Botafogo estão na seleção da Copa: Garrincha, Didi e Nilton Santos, além do Djalma Santos e do Bellini, né, figurando na seleção da Copa, 5 jogadores do Brasil. Então, você veja a importância, né, dos jogadores do Botafogo nessa conquista, principalmente a partir da entrada do Garrincha, que o futebol ficou mais solto, mais leve, mais vistoso, né? E tendo também o Nilton Santos, enciclopédia do futebol, fazendo um golaço, como eu falei aqui no jogo da estreia, e o nosso Mr. Futebol, Didi, eleito o craque da Copa. Então, essa foi a marca do Botafogo da Copa de 58, desde a eliminatória até a conquista da taça. Agora, Eduardo. Opa! Então aí, Brasil campeão mundial em 58, né? Aquela festa, finalmente o Brasil campeão mundial, a taça do mundo é nossa, aquela coisa toda, né? Conseguindo fazer esquecer, não, talvez nem tanto, né? A decepção de 50, quando a Copa foi no Brasil, né? Aquela derrota para o Uruguai, aquela coisa toda, e finalmente o Brasil campeão mundial, cara, o país em êxtase. Eu não havia nascido ainda, evidente, mas, cara, isso está em todos os jornais, o povo ficou eufórico, o povo e a imprensa, né, como não deveria ser, de forma diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Brasil campeão em 58, na Europa, que foi a primeira vez que o futebol brasileiro conquistou um título na Europa, e isso foi bastante festejado, só que o pessoal já começou a fazer uma projeção para 4 anos depois, no Chile. Então, muita gente já, mal o Brasil ganhou a Copa de 58, os caras já estavam pensando no bicampeonato. E aí a imprensa começa a ter uma visão um pouquinho diferente, e o Brasil passa a ser respeitado de uma forma diferenciada, né? Bom, toda essa preparação envolvendo a Copa de 62
ela teve uma diferença fundamental em relação a de 58. Primeiro, a diferença fundamental foi que o Brasil não precisou disputar eliminatória, diferentemente de 58, quando bem disse o Narral, houve jogos eliminatórios, uma disputa eliminatória com a seleção peruana. Como o Brasil era campeão mundial, já estava garantido. Então isso muda um pouquinho a forma de preparação. Por quê? Diferentemente de 58, o Brasil teve que passar por uma competição, né, contra um outro adversário, e se não passasse pela seleção peruana, não ia disputar a Copa. 62 não, já estava garantido na Copa, então a preparação foi diferente. Essa preparação, ela começa, evidentemente, antes de 62, mas em 62, em março de 62, o treinador, que era o Aimoré Moreira, eu falei sobre esse cara nos episódios que nós falamos sobre conquistas internacionais, e eu falei, enfim, sobre excursões do Botafogo. Enfim, o Aimoré, que foi goleiro do Botafogo, um goleiro bastante importante do fim dos anos 30, início dos anos 40. Depois que parou de jogar bola, foi treinador e era o treinador da seleção brasileira. Então, o Aimoré, ele faz uma lista, ele prepara uma lista de 41 nomes em março de 62. Desses 41 nomes, não constavam 2 que iriam participar dessa lista, né? O Gerson Canhotinha, que estava no Flamengo, o Gerson, né, que um nome extraordinário da história do Botafogo, que estava no Flamengo, e o Geraldo, lateral do Palmeiras, o Geraldo Scotto. Esses 2 jogadores estavam machucados. O Geraldo tinha sofrido, inclusive, uma fratura dias antes dessa convocação. O Geraldo, que era considerado um carrapato do Garrincha, enfim, um dos maiores marcadores do Garrincha. Esses 2 caras certamente estariam nessa lista, mas não constaram esses nomes. Então foi o Aimoré convocar 41 nomes. Desses 41, meu garoto, 8 eram do Botafogo. Os 2 laterais, tá? Joel e Rildo, um sujeito chamado Newton Santos. E aí vem uma linha, né? 7, 8, 9, 10 e 11. Você sabe jogar totó, pebolim, fla-flu, aquele negócio assim? Então, que tinham 5 na frente, 5 do Botafogo. O 7, Garrincha. O 8, o Didi. O 9, o Quarentinha. O 10, o Amarildo. E o 11, Zagallo. Então, nessa lista de 41, 8 eram do Botafogo. O curioso é que nessa lista, 40 desses 41 jogadores eram do eixo Rio-São Paulo. Olha só como é que era naquela época. Só um fugia essa regra, que era o Ayrton, zagueiro do Grêmio. Ayrton Pavilhão. Era o único jogador que não fazia parte do eixo Rio-São Paulo. Muito bem. Bom, começam os treinamentos. Eu falei que essa lista rolou em março, né? E no mês de abril, houve 2 listas de corte. 5 jogadores saíram na primeira leva e mais 5 saíram na segunda leva. Os 8 do Botafogo permaneceram. Então você já faz pela matemática aplicada, você tinha 41, você tira 10, 31, de 31 que estavam treinando, 8 eram do Botafogo. E aí a última lista seria a lista definitiva. Curioso é o seguinte, alguns nomes já eram tidos como praticamente fora da lista, né? Um deles era o Joel, porque o Djalma Santos era barbada, né? E havia outras situações. O Joel era um jogador que tinha do Bangu, que tinha chegado para o Botafogo, mas era recém, vamos dizer, o estrelato para o Joel não era algo muito novo, né? Aliás, era muito novo. Então era um nome que praticamente já era descartado. O Rildo, que era um garoto que tinha vindo para o Botafogo de Pernambuco para o juvenis e estava voando, principalmente depois que o Botafogo vendeu o lateral esquerdo Chicão para a Espanha, o Rildo assumiu. E tinha um detalhe, Rildo e Newton Santos jogavam no Botafogo, o Newton já jogava como zagueiro e o Rildo estava surgindo como lateral esquerdo. Então se pensava muito nessa dobradinha, né? Mas a grande dúvida na lista, já que Garrincha era certo, Didi era certo, o Newton era certo e o Zagallo era certo, a grande dúvida era Quarentinha. Por quê? O Quarentinha disputava essa vaga com o Coutinho. O Vavá era certo. Então a briga era, briga no bom sentido, 40
e Coutinho. E aí é importante abrir aqui uma janelinha, a gente já até citou isso em episódios anteriores. O Garrincha, o Quarentinha na temporada anterior estava voando. 61 foi a melhor temporada da história, da carreira do Quarentinha. Só que o Quarentinha, que já vinha sofrendo com um dos joelhos, precisou fazer uma cirurgia importante, e ele ficou quase 8 meses sem jogar. Quando o Quarentinha volta, ele volta o Quarentinha de 61, na cabeça da comissão técnica, que iria realmente aproveitar o Quarentinha. Só que o Quarentinha não consegue, de fato, entrar na forma ideal, na forma de 61. Tem um ponto até interessante, que o Aimoré coloca o Paulo Amaral, que era treinador, aliás, foi treinador do Botafogo, campeão em 61, só que na seleção brasileira ele era preparador físico. E o Aimoré falou, olha, cola no Quarentinha e deixa ele em ponto de bala. Tanto que o Quarentinha praticamente não participa dos amistosos, fica só no condicionamento físico. Mas acontece que o Quarentinha, de fato, não consegue recuperar a forma de 61. E aí, na última lista, uma lista já em maio, o Quarentinha cortado, juntamente com o Rildo e o Joel. Ou seja, na realidade não existe nenhuma lista de corte, já é a lista dos 22. E eles não vão para o Chile. Mas vão 5 representantes do Botafogo. Nilton Santos, o Garrincha, o Didi, o Amarildo e o Zagallo. Antes de falar propriamente, rapidamente, da campanha do Brasil, que é falada de forma bastante repetida, e tem que ser repetido isso, citar o Amarildo. O Amarildo foi uma espécie de fenômeno. Claro que eu vou falar do Garrincha. Tem gente que fala, pô, mas você não vai falar que o Garrincha acabou com a Copa? Lógico! Só que antes eu vou falar só um trechinho sobre o Amarildo. O Amarildo era um jovem, era um cara que estava voando baixo no Botafogo, desde que veio do Flamengo para o Botafogo, e estava buscando seu espaço e arrebentando. Só que o Amarildo na Copa, ele não era titular. O titular da posição era um cara cujo apelido era Pelé. Então, assim, a possibilidade do Amarildo jogar, em tese, seria se o Pelé se machucasse, que o Pelé não ia estar mal. Não era, o Aimoré não ia sacar o Pelé, porque o Pelé não estava numa boa fase. Então, o que acabou acontecendo justamente foi isso. O Pelé, no caso, se machuca e o Amarildo vai entrar para jogar. E aí que entra essa dobradinha extraordinária do Botafogo, Garrincha e Amarildo. O Garrincha, como todo mundo sabe, bota a Copa do Mundo no bolso e fala, bom, já que o Pelé não está, meu parceiro, lembrando, Pelé e Garrincha nunca perderam, os dois juntos pela seleção, o Brasil nunca perdeu, já que o meu brother Pelé, obviamente que o Garrincha não falaria o brother Pelé, né, mas enfim, meu compadre Pelé não está aqui do meu lado, eu vou pegar esse troço, essa bagaça e vou levar. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, tinha um menino chamado Amarildo, que jogava no mesmo time que o Garrincha, e o Amarildo resolveu fazer o seguinte, bom, comigo não tem essa não, eu vou cair dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele garoto que substituiu Pelé, e a imprensa ficou desesperada, e lógico que não deveria pensar de outra forma, pô, era o Pelé, só que o Amarildo, minha gente, assumiu o posto do Pelé e ninguém lembrou. Como é que pode? Ninguém lembrou do Pelé durante a Copa de 62. Por quê? Porque o torto, lá na direita, estava acabando com os gringos, e aquele garoto que estava surgindo, fazendo o diabo na área. Bom, o Brasil, aí eu vou ter que usar uma ligeira cola aqui, porque eu me foquei muito na parte preparatória, que no caso é a parte novidade da coisa. O Brasil, ele abre a sua participação com uma vitória sobre o México por 2-0, e o Zagallo, o nosso Zagalinho na esquerda, que não era muito de fazer gol, ele faz um dos gols da vitória por 2-0. Segundo jogo do Brasil, um empate em 0-0 com a Tchecoslováquia. Guarda esse nome, Tchecoslováquia, tá? 0-0 foi o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Bom, último jogo da fase de grupos, o Brasil joga contra a Espanha. Aí entra um personagem extraordinário, que é o nosso Amarildo. Lembra do Amarildo, aquele menino que estava ali? Pois é, substituindo nada menos que o Pelé
o Amarildo faz os 2 gols da vitória sobre a Espanha. Cara, uma vitória de virada, com aquela famosa jogada, uma das jogadas mais extraordinárias de todas as Copas, uma jogada de Nilton Santos, que, vamos dizer, comete uma falta muito distante da área, né? O Nilton Santos estava dentro da área, dá o famoso migué, aquele migué em 1962, né? Ele dá um passinho para frente e fala: opa, estou aqui fora da área, meu garoto. E aí o árbitro vai lá e cai do nosso Nilton Santos e marca a falta. Pênalti, claro, se tem o tal de VAR aí, o bicho ia pegar. Legal. Bom, o cara deu a falta, o problema é dele, o Brasil empata com o Amarildo e vira o jogo com o nosso processo. Então, 2-1 com 2 gols de Amarildo. Lembrando bem que na estreia foi 2-0, um gol do Zagallo. Então, o outro jogo 0-0, aí 2-1, ou seja, dos 4 gols brasileiros, 3 alvinegros, né? Bom, próximo jogo do Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, jogo duro, time de branco, aquela coisa toda que, né, o Garrincha sempre que via um time de branco lembrava do São Cristóvão, sempre falava isso. E aí o Brasil faz um jogo extraordinário, ganha por 3-1. E o nosso Mané, como diria Gerson, o nosso Manel acaba com o jogo e faz 2. Então, lembrando, eram 3 gols alvinegros, agora com mais 2, 5. O Brasil tinha feito 6. Tá, beleza. Aí, semifinal, Brasil e Chile. O anfitrião Chile. O Brasil 4-2, Garrincha deita e rola e faz mais 2 gols. Caramba, mais 2 gols do jogador alvinegro. Pois é. Aliás, nesse jogo acontece um fato também curioso, que o Garrincha, cansado de tomar porrada do lateral, essa é a expressão, tranquilo, perde a paciência e dá um bico na bunda do sujeito. E aí é aquela coisa daquela famosa expulsão e tal, e que de repente some o árbitro, e o Garrincha vai para a final, graças ao bom Deus, e o Brasil vence a final. Eu pedi para você guardar o nome da Tchecoslováquia, né? Pois é, esses caras voltaram a enfrentar os brasileiros, só que na final, e o Brasil vence por 3-1, a final memorável, histórica. O que eu quero dizer com tudo isso? Cara, é muito simples, absolutamente inevitável falar isso. Quando se fala da Copa de 62, se fala do Botafogo, repara bem, todos os jogos que o Brasil deixou pelo menos umzinho, tinha gente do Botafogo na história, meu amigo. Foram todos os jogos com participação decisiva do Botafogo. Quando se fala do Garrincha, o que é óbvio que o Garrincha acabou com a Copa, e se fala muito do nosso Amarildo, porque o Amarildo era um cara novo, tem que se registrar esses 2 aspectos. Primeiro, todos os jogos em que o Brasil faz pelo menos um gol, tem a marca alvinegra. E o segundo aspecto, que tem que ser ressaltado, a jogada extraordinária de Nilton Santos contra a Espanha. Porque se o Nilton não dá aquele passinho para frente, meu querido, muito possivelmente a sua senhoria daria pênalti. Estava 1-0 no placar. E se os caras metessem o segundo, a coisa ficaria muito feia. Bom, a Copa de 62, ela é um capítulo absolutamente à parte da história do futebol brasileiro, mas por tabela do futebol do Botafogo. É muito importante a gente frisar isso. De 41 jogadores listados, 8 eram do Botafogo. Depois de 31, já que 10 foram cortados, 8 eram do Botafogo. Isso precisa ser ressaltado. Isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser valorizado. O nome disso é história. Então, se as pessoas querem ignorar, nós até em off aqui, pouco antes da gente começar nesse nosso episódio, o Nahal lembrou uma situação de falta de informação da imprensa, né? Com coisas básicas. Isso é só uma amostra, pequena amostra, que se você não for buscar a história, você vai virar um acéfalo. Então, em relação ao futebol, Botafogo é história. E a história, graças a Deus, está sendo feita, sendo contada o tempo inteiro, haja vista nosso Mundial de Clubes.
Muito bem, agora vamos para 1970. O Brasil já é bicampeão. Opa, só falta um para levar Jules Rimet para casa. Aí vamos esquecer um pouquinho 66, vamos embicar para 70. Eu já estou olhando. Bom, eu como estou aqui sempre erro, agora eu vou acertar. Agora eu erro, cara. Impressionante. Não, acertou. Acertei? Ah, então tá bom. Agora beleza. Então agora ali, eu estou mirando ele. Ele, o decano, vai falar da Copa de 70. Marcelão, é contigo, garoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros espectadores, ou quem sabe até ouvintes. Bom, é isso que o Edu falou, né? A festa foi em 70, como foi em 58, 62. Agora, em 66, todo mundo aqui no Brasil já achava que era tricampeão, tinha disquinho que vendia na loja, marchinha do trio, caramba, e foi eliminado na primeira fase, né? Por Portugal, Hungria e Bulgária. Isso acarretou o que deu na Copa de 70. Acarretou uma descrença do povo e muitas críticas da imprensa até 68, sem levar a menor fé no Brasil, né? E aí, o que o Avelange fez para disputar as eliminatórias de 69, na Copa de 70? Chamou um jornalista, um cronista esportivo, comentarista de rádio, ex-campeão pelo Botafogo, como técnico, João Saldanha, que, aliás, foi técnico do Botafogo de 57 e 59. Para quê? João Saldanha é um dos maiores críticos da seleção. E a jogada da violência é a seguinte: bom, se eu chamar o Saldanha, as críticas vão amainar um pouco. E, na verdade, durante as eliminatórias, o que o Saldanha fez foi resgatar a confiança das pessoas na seleção brasileira. Porque foram todos os jogos das eliminatórias, os 6 jogos, foram no mês de agosto. O Brasil jogava 3 fora primeiro, depois jogava os 3 no Maracanã de volta. Os 3 no Maracanã. Primeiro foi lá, em Bogotá, ganhou da Colômbia de 2-0. No primeiro tempo. No segundo tempo se poupou e tal. O segundo jogo foi lá no Paraguai. Aliás, desculpa, foi na Venezuela. O Brasil ganhou de 5-0. O terceiro jogo, Paraguai. E o Brasil ganhou lá de 3-0 com o Jairzinho, do Botafogo, fazendo o segundo gol, né? Aí vieram os jogos do Maracanã. Pegamos a Colômbia aqui, ganhamos de 6-2. E o Jairzinho de novo, ó, pimba. Pegamos a Venezuela aqui, ganhamos de 6-0. O Jairzinho, pimba de novo. E no último jogo, com 183 mil pagantes, eliminamos, nos classificamos para a Copa, ganhando do Paraguai de 1-0, gol do Pelé, no Maracanã, com 183 mil pagantes. Lotado, abarrotado. Agora, o Saldanha, ele, quando convocou essa seleção para as eliminatórias, ele falou assim: eu quero 22 feras, não jogadores de futebol. Essas ficaram as famosas feras do Saldanha, que estavam bem de acordo com o temperamento dele, diga-se de passagem. Bom, e aí ele convocou 22 jogadores e falou: esses são os 11 titulares, esses são os 11 reservas. O Gerson, que ainda era do Botafogo, saiu depois, o Paulo César e o Jairzinho. Bom, foi assim que o Saldanha resgatou a confiança do povo, da imprensa, etc., da torcida, na seleção brasileira. Só que foi a coisa depois das eliminatórias, não andou assim tão bem, né? E culminou lá no início de 70, com um empate com o Bangu, de 1-1, um jogo treino, sem público e tal, que não satisfez ninguém. Porém, um pouco antes disso, e o Strick, o técnico do Flamengo, deu uma declaração na revista do Cruzeiro que o Saldanha era muito valentão e pegava revólver, mas saía correndo. O Saldanha não gostou disso,
antes mesmo desse jogo contra o Bangu, jogo treino, e foi na concentração buscar o Will Strick. Ele não estava lá, né? Dizem os jornais e testemunhas que o Saldanha foi armado. Foi armado, mas não encontrou o Will Strick lá. Aí, com esses fatos todos, o Saldanha depois chega no jornal e falou: não, eu fui lá dar um abraço no Will Strick, fui falar com ele, porque a concentração do Flamengo é perto da concentração da seleção, não gosto dessas inimizades e tal. Mas, em seguida, pouco depois do jogo treino contra o Bangu, o Saldanha foi demitido da seleção. E aí, quem foi chamado para técnico da seleção brasileira? O Zagallo, técnico do Botafogo. Naquela época, acumulava, né? O cara era como se fosse emprestado do clube, a maioria deles, para a seleção, depois voltava para o clube, né? Depois da Copa. Foi o que aconteceu com o Zagallo. E aí, o Zagallo, sabendo da exigência, digamos assim, do atual presidente militar, Emílio Garrastazu do Médici, em convocar o Dario, o Zagallo chamou o Dario. Tá? Isso já passa pelo Saldanha também. O Saldanha, da época do Saldanha, o Médici já queria o Dario na seleção. Aí o repórter foi perguntar para ele, aí, vai convocar, não vai? Ele falou assim, bom, o presidente escala o ministério e eu escalo a seleção. Isso já foi mais uma antipatia com o governo federal do Médici, que já tinha entrado em outubro de 69, já, como presidente. Né? Mas o Zagallo chamou o Dario. E aí teve um amistoso com o Chile, o Zagallo convocou do Botafogo Leão Anderson, grande zagueiro, e o ataque inteiro. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. E foi jogar um amistoso contra o Chile no Pacaembu, lá em São Paulo, 5-0. Roberto começou como titular, fez os 2 primeiros gols. Jairzinho também. Paulo César sendo vaiado no Morumbi, aliás, não foi Pacaembu, não, foi Morumbi. No Morumbi, porque eles queriam o Edu dos Santos, como o Saldanha escalava na ponta esquerda da seleção. Bom, e aí foram rolando os amistosos. O último amistoso no Brasil foi contra a Áustria, 1-0. E olha só, o Rogério, ponteiro do Botafogo, durante alguns jogos, pelo menos, estava entrando como titular, com o Jairzinho na reserva dele. Olha só que coisa. Contra a Áustria, o Rogério entrou jogando, o Jairzinho entrou no segundo tempo, então o Jairzinho sempre entrava depois no lugar do Rogério. O Rogério já tinha tido uns problemas nos músculos da coxa antigos, vindo lá do Botafogo. Né? E foi para o México, fomos para o México. O Rogério jogou os amistosos como titular, o Jairzinho entrando, mas teve um jogo que ele saiu mais cedo, porque estava sentindo a coxa. Tentaram mantê-lo na seleção, mas não foi possível. O Rogério se machucou feio num treino, não aguentou jogar 5 minutos. E aí vamos para a Copa. Começa a Copa, o Brasil numa chave muito difícil, eram 16 seleções só, 4 grupos de 4, classificavam os 2 primeiros, para formar as quartas de final da Copa. E o Brasil caiu no grupo, simplesmente, da Inglaterra, que era campeã do mundo, de 66, a Tchecoslováquia, que naquela época não existia separação, a República Tcheca e a República Eslovaca, era tudo Tchecoslováquia. Tinha um belo time de futebol também. E a Romênia também. A Tchecoslováquia e a Romênia, elas faziam muita fama nas Olimpíadas, né? Porque eram jogadores amadores, entre aspas, né? Que eram de países comunistas. Então, a profissão não era, o futebol era tido como amador. Tá? Então, a Romênia, a Tchecoslováquia não tinha essa difícil, a Inglaterra nem se fala. E o Brasil abre contra a Tchecoslováquia. E lá no início do jogo, lá por 10 minutos, Petras faz 1-0 para a Tchecoslováquia. Bom, aí todo mundo preocupado, lembrando de 66, ainda no primeiro tempo,
vai o Rivelino, manda uma bomba, a bola entra. Gol do Brasil, 1-1. Volta para o segundo tempo. O Gerson, já no São Paulo, aí na Copa, já no São Paulo, faz um lançamento do tipo que ele fazia no Botafogo. Ele batia bem embaixo da bola, a bola ia girando ao contrário. Quando quicava na frente do cara, parava no gramado, na frente do atacante. Ele mandou uma dessa pro Pelé, para matar no peito do Pimba, gol. Aí, 2-1 Brasil no segundo tempo. Um pouco depois, o Gerson, outro lançamento. Para quem? Aí eu escuto um som vindo. Essa ventania só podia ser o furacão da Copa, Jairzinho. O Vitor, goleiro da Tchecoslováquia, saiu do gol achando que a bola era dele, quer dizer, foi correndo, achando que dava para ele, mas aquela bola do Gerson, que quica, sobe e quase na vertical. E aí o Vitor sai do gol, coitado. O Jair estica a perna, dá um balão nele, entra sozinho e dá uma bomba para dentro do gol. Jairzinho, furacão da Copa, faz o seu primeiro gol na Copa. Mas não parou aí. Ainda no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, o que acontece? O Jairzinho pega, dribla a defesa inteira da Tchecoslováquia e coloca rasteirinha no cantinho direito do goleiro Vitor da Tchecoslováquia, faz 4-1. Uma festa. O povo começou a confiar, estava confiante na seleção, com esse 4-1 na Tchecoslováquia. Vinha agora a Inglaterra campeã do mundo. Jogo duro, 0-0 primeiro tempo, parecia uma final de Copa do Mundo. No segundo tempo, aí o Tostão dribla um jogador, escora o Bob Moore assim, com o braço, na lateral esquerda da área, da grande área, isso com o pé esquerdo, ali gira com o pé direito, joga para o Pelé, Pelé mata, só encosta para quem? Para o furacão da Copa de novo. Catapou, bombardeou o Banks, e lá vai o Brasil ganhando da Inglaterra de 1-0. Um jogo duríssimo, muito bom o time da Inglaterra, com Bob Charlton e tal. E a última partida, há um detalhe do jogo contra a Inglaterra, importantíssimo. O Gerson já jogou contra a Tchecoslováquia no sacrifício. E ele falou isso numa entrevista para a Hora da Estrela. E ele é substituído no jogo da Tchecoslováquia depois do terceiro gol do Jairzinho, né? O Gerson substituído dentro do Paulo César. Contra a Inglaterra, olha só, o Gerson não joga. Entra no lugar dele um garoto de quase 21 anos, que fez 21 anos durante a Copa do Mundo, Paulo César Caju. Imagina, você entrar contra o campeão do mundo, substituindo o Gerson. Cara, vai tremer o garoto. Tremeu nada. Jogou muita bola. Enquanto a Romênia jogou como titular de novo. O Gerson ainda não voltou. Não tinha voltado. E o Brasil fez 1-0. Depois fez 2-0. A Romênia diminuiu. O que acontece? O jogo fica duro. O segundo gol contra a Romênia, aliás, é uma jogada pela esquerda do Paulo César Caju, que cruza meio rasteiro assim, para o Jairzinho com muita categoria, mete lá o 2-0. A Romênia diminuiu, 2-1. Volta para o segundo tempo, aí o Brasil faz 3-1, e no finalzinho do jogo a Romênia diminuiu para 3-2 ainda. Classificaram, tranquilo, primeiro lugar, quarta de final, vamos jogar contra quem? Contra a seleção peruana, cujo técnico, quem era? O nosso Didi, das Copas de 58 e 62. E o Peru tinha eliminado a Argentina da Copa do Mundo. Muito massa. Bom, mas aí começa o jogo contra o Peru. O Brasil faz pimba. 1-0, pimba. 2-0. Aí o Peru, a Romênia, diminui para 2-1. Segundo tempo duro. E aí vem uma jogada da esquerda do Paulo César pro Jairzinho. Aliás, o Rivelino lançou pro Jairzinho.
Ele dribla o goleiro, pimba, coloca a bola no canto. 3-1 Brasil. O Peru ainda diminui para 3-2 e o Brasil faz 4-2. Agora, vem a semifinal. Aí vem o fantasma do Uruguai no Maracanã. Da Copa de 50, na final da Copa de 50, né? Bom, o jogo tá duro. O Uruguai fez 1-0. O Clodoaldo empatou no finalzinho do primeiro tempo e continua muito duro o jogo. E o Uruguai baixando o pau. Até que uma bola é trocada entre Pelé e Tostão, vai para o Jair dá uma ginga de corpo no zagueiro, ele acha que vai para o meio, ele vai para a ponta, arranca e toca no cantinho de novo. Um golaço do Jairzinho, aliviando novamente o Brasil. 2-1. E no final o Rivelino fez 3-1. Vamos para a final, contra a Itália. Bom, a Itália tinha feito uma semifinal com a Alemanha, pesada, porque teve prorrogação. O jogo que terminou 1-1, Alemanha e Itália, e na prorrogação acabou a Itália ganhando num total de 4-3, quer dizer, foi 3-2 na prorrogação. Os caras estavam mortos, né? E aí começa o jogo, Brasil tranquilo. Aí tem um lateral. O Tostão bate pro Rivelino dentro da área, assim, na lateral da área, bola vem quicando. O Rivelino meio sem olhar, cruza o Pelé, faz 1-0. Tudo bem. 1-0 Brasil, tranquilo. Aí o Clodoaldo faz uma bobagem lá, quer mandar a bola de calcanhar, a bola bate lá no italiano, o italiano mete para dentro do gol. 1-1, acaba o primeiro tempo 1-1. O jogo começa a ficar duro. Mesmo com os italianos cansados. Se não fosse o nosso ex-Gerson, né? Dar uma dribladinha, mandar um pipoco, fazendo 2-1 para o Brasil. Bom, aí o Nelson ficou mais aliviado. Mas não parou aí. Chegou no meio do segundo tempo, um outro lançamento do Gerson, Pelé na área, de cabeça, o Jairzinho matou na coxa, o Faquete puxou ele ainda, mas ele virou e tocou a bola no canto. Outro gol do Jairzinho. Quer dizer, 7 gols em 6 jogos. Fez gol em todos os jogos da Copa. E o último gol, contra a Itália, aqueles que você já deve ter visto em vários lugares. O Jairzinho vai lá para a esquerda, porque a marcação da Itália era homem a homem, cada um com o seu. O cara que ficava grudado no Jairzinho era o Faquete, lateral esquerda. Aí ele ia lá para a ponta esquerda. E o cara ia atrás dele. Pegou uma bola lá, rolou. O Pelé... Carlos Alberto Torres veio lá no final, sozinho. Pelé rodou na medida para o Carlos Alberto Torres e 4-1. E aí sim, o Brasil foi tricampeão com 3 jogadores do Botafogo. Porque o Roberto também esteve lá, entrou no lugar contra a Inglaterra no final do jogo, entrou contra a Romênia. Então, e o Paulo César, meu amigo, né? Pegar a Inglaterra, a Romênia, depois substituir o Gerson, não era fácil, não. Numa Copa daquela. Mas a gente trouxe o caneco, mais uma vez, para o Brasil. Com a grande participação do Botafogo, fundamental, inclusive com o artilheiro da seleção brasileira, Jairzinho, com 7 gols em 6 jogos. É essa a história do tri do Brasil. Se não fosse a gente, hein? Se não fosse a gente... eu teria apenas de 200 e poucos milhões de habitantes hoje, se não fosse a gente. Essa história é a história. A história é a história, não tem como fugir dela. Porque, na realidade, se o Brasil hoje é pentacampeão mundial, mesmo que o sujeito não queira, enfim, mas o tricampeonato mundial está ligado diretamente ao Botafogo de Futebol Regatas. Isso... Opa, até me empolguei, me emocionei aqui, ao Botafogo de Futebol Regatas. Isso não tem como apagar, a história está lá. E muita gente acha que isso é desnecessário, que a história é algo que passou. Não, a história ela é presente o tempo inteiro. A Copa de 58, a Copa de 62 e a Copa de 70, elas demonstram e registram a maturidade do futebol brasileiro
e o Brasil é colocado definitivamente no rol das grandes potências mundiais. O Brasil foi o primeiro tricampeão mundial, graças, sim, a diversos nomes, não só jogadores, né? Treinadores, personagens. Aqui Marcelo cita o Saldanha, cita o Zagallo, né? Eu citei o Paulo Amaral, na realidade o Narral cita o Paulo Amaral, que são nomes ligados ao Botafogo de Futebol e Regatas. Não significa só entre aspas, né? A convocação ou os gols. É toda a aura alvinegra, queiram ou não queiram, essa aura alvinegra pairando e conduzindo a seleção brasileira. Isso, olha que beleza, é isso aí. São essas cores e essa estrela que acabou iluminando e conduzindo a seleção brasileira ao tricampeonato mundial. Infelizmente, a taça Júlio Rimet conquistada com o tricampeonato, esse tricampeonato que a gente rapidamente abordou aqui, essa taça sumiu, foi derretida. Derreteu. Não, derreteu não, derreteram. Derreteram a taça, né? Essa taça Tem até o samba, né? Acho que é o samba da Caprichosos, né? E derreteram a taça na maior cara de pau. Pode crer, meu irmão. E olha, cadê? Quem derreteu? Quem derreteu? Não foi o Marcelo, não foi o Eduardo, não foi o Narral, nem foram vocês, com certeza. Fica por isso mesmo. Rapaziada, essas são pequenas histórias ligando o tricampeonato mundial ao Botafogo de Futebol e Regatas. A gente resolveu dar essa passada para vocês. Isso é só o início, isso é só o começo dessa trajetória do Botafogo História, ontem, hoje e para sempre. Rapaziada, antes de me despedir e antes daquele famoso e tão esperado momento do sino, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que já estão se inscrevendo no canal, estão impulsionando esse canal. Poxa, cara, se inscreva se você não se inscreveu, dá o like, dá o famoso like, tem um menu com uma série, uma playlist de vídeos, uma pá de temas já devidamente fatiados. Compartilha com seu amigo alvinegro, compartilha com seu amigo que não é alvinegro, para o cara aprender a história um pouquinho, beleza? E agora sim, chame as crianças, chame a vovó, o vovô, e tá aí. Se inscrevam no canal para receber as nossas notificações, as novidades dos nossos próximos vídeos a serem lançados. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu? Rapaziada, é isso. Estamos indo nessa. Nós voltamos, como sempre. Isso é uma ameaça. Contamos com vocês aí. Até a próxima. Fiquem bem. Se cuidem. Beijo grande.